Boa noite, senhoras e senhores, e sejam bem-vindos à teleconferência do Nu Holdings para discutir os resultados do segundo trimestre de 2025. O slide de hoje será acompanhado de uma apresentação de slides que está também disponível no site de relação de investidores do Nu, no endereço www.investors.nu em inglês e www.investidores.nu em português. Essa teleconferência está sendo gravada e o seu replay pode ser acessado no site de RI da companhia. Esse call também está disponível em português. Para acessar esse canal, clique no ícone do globo na barra inferior da sua tela do Zoom e, em seguida, selecione a opção Sala de Português e selecione em seguida Mutar o áudio original. Novamente, para acessar nossa conferência em português, basta clicar no ícone do globo no lado inferior direito da sua tela Zoom e selecione a opção Sala de Português. Ao acessar a nova sala, certifique-se de mutar o áudio original. Todos os participantes estarão apenas como ouvintes durante a apresentação. Vocês podem enviar suas perguntas a qualquer momento, hoje usando a opção Q&A da plataforma. Agora eu gostaria de passar a palavra ao senhor Guilherme Souto, diretor de Relações com Investidores do Nu Holdings. O senhor pode prosseguir, por favor. Muito obrigado, operadora, e obrigado a todos por participarem do nosso call de resultados hoje. Caso ainda não tenham visto o nosso release de resultados, uma cópia está disponível na seção de central de resultados do nosso site de RI. Presentes comigo hoje estão Davi Velas, nosso fundador, CEO e presidente do conselho, e Guilherme Lago, nosso CFO. Durante esta audioconferência, a companhia irá apresentar informações financeiras não IFRS, incluindo o lucro líquido ajustado. Essas são métricas financeiras importantes para a companhia, mas não são métricas financeiras como definidas pelo IFRS e, portanto, podem não ser comparáveis a medidas semelhantes de outras empresas. As reconciliações das informações financeiras não IFRS com as informações financeiras IFRF, essas estão disponíveis no nosso release de resultados. Salvo se indicado ao contrário, todas as taxas de crescimento estão em base anual e neutras dos efeitos cambiais. Gostaria também de lembrar a todos que a discussão de hoje pode incluir declarações futuras que não são garantias de desempenho futuro e, portanto, não são plenamente confiáveis. Essas declarações estão sujeitas a inúmeros riscos e incertezas que poderiam levar a resultados reais que diferem substancialmente das expectativas da companhia. Por favor, consultar a divulgação de declarações prospectivas no release de resultados da companhia. Agora passo a palavra ao Davi, que pode prosseguir, por favor. Olá a todos e muito obrigada pela sua participação no call de hoje. No segundo trimestre de 2025, tivemos mais um período de forte crescimento, à medida que continuamos a fortalecer a nossa posição como um banco digital líder na América Latina e uma das principais plataformas de tecnologia financeiras do mundo. Nossa base de clientes cresceu quase 123 milhões, com mais de 4,1 milhões de adições líquidas, tudo isso enquanto mantemos uma taxa de atividade acima de 83%, o que ressalta o profundo engajamento em toda a nossa plataforma. No México, ultrapassamos 12 milhões de clientes, atendendo agora para aproximadamente 13% da população adulta. E na Colômbia, quase 10% da população já escolheu o Nu como seu parceiro financeiro. A combinação do crescimento sustentado da base de clientes e um ARPAC e CAGR de 34% desde 2021 criou um poderoso efeito composto, elevando a receita para 3,7 bilhões de dólares no segundo trimestre, representando uma taxa de crescimento anualizada de 85% desde 2021. O lucro bruto aumentou 78% ao ano, atingindo 1,5 bilhão de dólares à medida que captamos os benefícios de escala, reduzindo nosso índice de eficiência em mais da metade para 28,3% no segundo TRI de 25. O lucro líquido trimestral quase triplicou nos últimos 2 anos, atingindo 637 milhões de dólares. E esses resultados foram alcançados apesar dos nossos investimentos contínuos em crescimento e, mais importante, em manter nossos clientes fanaticamente apaixonados por nós. E continuamos a investir com foco e intenção. Esse desempenho reforça uma mensagem importante. O crescimento não vem à custa de resultados sustentáveis, mas muito pelo contrário, estamos provando que é possível crescer de forma eficiente, com disciplina e ainda assim gerar lucros sólidos. Juntos, esses elementos ampliaram nossa plataforma, transformando-a em um poderoso motor de crescimento com múltiplos produtos, segmentos e multigeográfico.
Hoje, 104,7 milhões de clientes do mercado massivo, 3,0 milhões de clientes de alta renda e 5,2 milhões de PMEs interagem com o Unibank por meio de conjunto diversificado de produtos que vão desde crédito e seguros até investimentos em criptomoedas. Essa atitude não é por acaso, é o resultado de uma estratégia deliberada e cross-selling e faz parte de uma relação de um único produto que se estende a amplo ecossistema. Ao entender as necessidades dos clientes em todas as etapas da sua jornada financeira, não apenas aprofundamos a fidelidade, mas também multiplicamos as maneiras de gerar valor. Esse impulso generalizado se reflete no segundo trimestre. A base de clientes ativos de empréstimos sem garantia cresceu 56% em relação ao ano anterior, enquanto a base de clientes com garantia mais que dobrou e os clientes de criptomoedas aumentaram 41% com relação ao ano anterior. Todos os segmentos continuam apresentando um crescimento sólido e, em nossos países menos maduros, nossa franquia principal de cartões de crédito está crescendo rapidamente, com aumento de 52% no número de clientes de cartão no México e 34% na Colômbia. Não estamos apenas crescendo, estamos conquistando nossos mercados e também estamos pioneiros na adoção em segmentos pouco penetrados e construindo as bases para um longo prazo. E à medida que continuamos a crescer e aprofundar o relacionamento com os clientes, fazemos tudo isso com um modelo de negócio de entrega que entrega resultados não apenas em crescimento, mas também em rentabilidade. Ao olharmos para o próximo capítulo, ter a liderança certa é mais importante do que nunca. Recentemente, fizemos adições significativas à nossa equipe de gestão que elevam nossa capacidade de executar nossa estratégia de longo prazo e enfatizam a nossa liderança. Nos últimos meses, demos as boas-vindas a 3 líderes. Roberto Campos Neto se junta a nós como vice-presidente e diretor de políticas públicas. Como ex-presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto traz não apenas um conhecimento regulatório incomparável, mas também uma visão estratégica de como a tecnologia e as políticas podem moldar sistemas financeiros mais inclusivos. Eric Young, nosso novo diretor de tecnologia, traz profunda experiência em escalar plataformas tecnológicas complexas e liderar equipes de engenharia de alto desempenho em alta escala global. O Ethan Eisman, nosso novo diretor de design, é um líder de design de classe internacional com um histórico de criação de experiências digitais intuitivas e centradas no ser humano que encantam centenas de milhões de usuários. Todos os 3 se juntam à equipe de gestão do Nubank e se reportarão diretamente a mim. Esses especialistas são de nível internacional em suas áreas igualmente importantes e que levarão o Nubank ao nosso próximo capítulo de crescimento. Se há algo que define o Nubank desde o início, é o nosso pessoal. Sempre tivemos a equipe certa para cada etapa da nossa jornada. Líderes que não apenas são excepcionais em suas áreas, mas que levam a empresa ao seu redor. Isso continua verdadeiro nos dias de hoje. Essas contratações refletem o nosso compromisso contínuo em ter a melhor equipe possível para esse próximo ciclo. Um ciclo que gerará ainda mais escala, complexidade e ambição. Juntos, Roberto, Ethan e Eric representam o tipo de talento em talento que acreditamos ser um dos maiores pontos fortes do Nubank, uma equipe dos sonhos para o nosso próximo destino. Estamos muito felizes por tê-los conosco e queremos dar-lhes as boas-vindas. E com isso, gostaria de passar a palavra ao nosso diretor financeiro, Guilherme Lago, que irá nos apresentar os detalhes dos nossos resultados financeiros. A palavra está com você, Lago. Obrigado, Davi, e boa noite a todos. Eu gostaria de começar reforçando como nosso modelo de negócio gera valor. Conquistamos clientes em grande escala, aumentamos o engajamento ao longo do tempo, monetizamos à medida em que as safras amadurecem e fazemos tudo isso em uma plataforma de baixo custo e altamente eficiente. Do lado esquerdo desse slide, podem ver o ARPAC mensal, aumentando consistentemente em todas as safras, atingindo $27,3 para clientes que estão conosco há mais tempo. E mesmo entre essas safras de clientes mais maduras, a monetização continua expandindo. No segundo trimestre de 2025, o nosso ARPAC mensal ultrapassou a marca de $12 pela primeira vez, atingindo $12,2, um aumento de 18% em relação ao ano anterior. Enquanto isso, no lado direito do slide, o custo de servir permanecer estável em 80 centavos para o cliente, refletindo a eficiência da nossa plataforma. Essa alavancagem operacional é uma das mais importantes vantagens competitivas. É o que nos permite oferecer melhores preços aos clientes, enquanto que, ao mesmo tempo, podemos aumentar consistentemente o nosso poder de ganhos.
Agora, passando para a nossa carteira de crédito, os saldos totais atingiram 27,3 bilhões de dólares no segundo trimestre, um aumento de 40% ano ao ano em termos neutros de efeitos cambiais. Todos os setores e os segmentos contribuíram para esse crescimento. Os empréstimos com garantia cresceram 200%, neutros de efeitos cambiais, os empréstimos quirografados 70% e os cartões de crédito 24%. A diversificação contínua tem sido uma marca da nossa carteira de crédito tri após tri. Os empréstimos com garantias e sem garantias ou quirografários agora representam mais de um terço da carteira total, ante 25% apenas há um ano atrás. Essa mudança no mix é intencional e demonstra a nossa capacidade de expandir o nosso espectro da carteira de crédito ao longo do tempo e atender melhor nossos clientes nos mercados em que atuamos. Passando para as originações, estamos operando um negócio de crédito de varejo em grande escala, no Brasil, México e Colômbia. No segundo trimestre, mantivemos o ritmo forte do trimestre anterior, originando 3,6 bilhões de dólares em empréstimos. Isso é um aumento de 43% em relação ao ano anterior, em base cambial neutra, e é o maior volume de originação que já alcançamos. Esse crescimento consistente na produção de empréstimos reflete tanto o tamanho da nossa plataforma de consumo quanto a maturidade do nosso mecanismo de subscrição de crédito na América Latina. Passando a nossa carteira de cartões de crédito no Brasil, os saldos parcelados continuam sendo o principal componente da nossa carteira sujeita a ganhos de juros. Isso reflete nossa estratégia de promover formas de crédito mais estruturadas e previsíveis, ajudando os clientes a financiar compras e transferências de maneira responsável. Nosso mix é fundamentalmente diferente daquele do setor. Enquanto muitos participantes dependem fortemente de saldos rotativos, temos construído um modelo mais sustentável, centrado em parcelas com juros de menor risco e menor custo. Isso se traduz em melhores produtos para os nossos clientes e também resulta numa unit economics mais saudável para o Nu. Passando para o outro lado do balanço patrimonial, captação, continuamos a executar nossa estratégia de construir uma franquia de depósitos escalável e sustentável em toda a América Latina. O total de depósitos atingiu 36,6 bilhões de dólares no segundo TRI, um aumento de 41% em relação ao ano anterior em base cambial neutra. O Brasil continua sendo a âncora de nossa base de depósitos, mas também estamos vendo um forte progresso no México e na Colômbia, onde expandimos tanto os volumes quanto as taxas de adesão. Esse crescimento dos depósitos é um pilar fundamental de nossa estratégia de longo prazo. É o que nos permite nos tornar a instituição financeira de varejo líder na região. Temos reduzido o rendimento dos depósitos no México e na Colômbia nos últimos meses, com algumas mudanças significativas implementadas apenas no início de julho de 2025. Como resultado, nosso custo de captação no segundo trimestre não refletiu totalmente esses ajustes. Esperamos que o impacto total se materialize gradualmente apenas nos próximos trimestres. Passando agora para a NIM, a margem financeira líquida. Tivemos novamente um forte crescimento nesse TRI, com um aumento de 33% ano contra ano, em base cambial neutra, atingindo um recorde de 2,1 bilhões de dólares no trimestre. A nossa NIM melhorou 80 basis points em relação ao trimestre anterior, em base cambial neutra, mesmo com uma ligeira redução no índice crédito-depósito de 44% para 43%. No nosso mercado mais escalonado, o Brasil, a Nime continuou a se expandir, apoiada por spreads saudáveis e volumes crescentes. No México e na Colômbia, continuamos investindo para nos tornar a instituição financeira de varejo líder e mais amada da região. Embora esses investimentos naturalmente pesem nas margens no curto prazo, acreditamos que são essenciais para gerar valor no longo prazo. Olhando para o futuro, vemos espaço para uma maior expansão das margens à medida que otimizamos o balanço, realocando gradualmente a liquidez do caixa para o crédito e reduzindo nossos custos de captação no México e na Colômbia. Agora vamos falar sobre provisões para perdas de crédito e NIM ajustada ao risco. As PDDs permaneceram relativamente estáveis no TRI. No início do segundo trimestre, começamos a implementar uma grande atualização em nosso modelo de crédito, que aumentará muito os limites dos cartões de crédito no Brasil ao longo de 2025.
Como resultado, reconhecemos provisões mais altas nesse trimestre, antecipando as perdas de crédito esperadas, que ainda não foram totalmente compensadas pelo crescimento correspondente em nossa carteira sujeita a ganhos de juros e receitas relacionadas, criando naturalmente um descompasso temporário. Excluindo esse efeito, as previsões para devedores duvidosos teriam diminuído em relação ao TRI anterior, em uma base cambial neutra, refletindo a normalização da dinâmica sazonal que afetou o primeiro trimestre. Apesar dessa dinâmica, o forte crescimento da NII mais do que compensou o pequeno aumento nas despesas com provisões para perdas de crédito, elevando nossa NIM ajustada ao risco para 9,2% no segundo trimestre. A seguir, os indicadores de inadimplência de nossa carteira de crédito ao consumidor no Brasil. O NPL 1590 diminuiu para 4,4% no segundo TRI, uma melhora de 30 basis points, TRI contra TRI. Isso estava em linha com nossas expectativas e um pouco melhor do que a sazonalidade típica do segundo trimestre, que geralmente apresenta uma queda de 20 basis points. O índice de NPL 90 mais, empréstimos inadimplentes com mais de 90 dias, aumentou 10 basis points para 6,6%, refletindo o aumento da inadimplência precoce observado no primeiro trimestre, seguindo o padrão sazonal habitual. Por fim, os índices de cobertura permaneceram sólidos e estáveis. Continuamos a manter uma reserva robusta, tanto na carteira total, quanto especificamente nos saldos de NPL 90 mais. Agora, passando ao lucro bruto. No segundo trimestre, o lucro bruto foi recorde de 1,5 bilhão de dólares, subindo 24% em relação ao ano anterior em uma base cambial neutra. Um claro reflexo do forte momento do nosso negócio. Esse desempenho foi impulsionado pela forte expansão da margem financeira bruta e pelas PDDs estáveis. A margem de lucro bruto também melhorou sequencialmente, subindo para 42,2% ante 40,6% no TRI anterior. Analisando a composição do lucro bruto, continuamos a ver os benefícios do nosso modelo de negócios, não apenas em termos de crescimento e rentabilidade, como vimos nos outros slides, mas também em termos de diversificação e resiliência. Ao liderar com crédito, promovemos um engajamento mais forte e aprofundamos as relações com os clientes ao longo do tempo, o que destrava o cross-selling e aumenta o nosso share of wallet. Mas comissões e o float também se tornaram contribuintes significativos para o lucro bruto, adicionando resiliência e consistência à nossa base de receita ao longo dos ciclos. Em última instância, ser uma fintech que prioriza o crédito nos ajudou a acionar o que chamamos de o flywheel de principalidade. E com isso ganhamos o direito de fazer vendas cruzadas, cross-selling e diversificar nossa base de lucro bruto. Agora voltando à eficiência. No segundo TRI, nosso índice de eficiência aumentou ligeiramente para 28,3%, impulsionado por dois fatores principais. Primeiro, despesas com as restritivas, as RSU, decorrentes do vesting inicial da nossa alocação anual de 2025, que normalmente ocorre em março de cada ano. Em segundo lugar, maiores investimentos em marketing durante o trimestre. Como Davi mencionou anteriormente, estamos investindo com a intenção de nos tornar a maior e mais amada instituição financeira de varejo da América Latina. Embora esses investimentos possam aumentar temporariamente nosso índice de eficiência nos próximos TRIs, eles estão totalmente alinhados com nossa estratégia de criação de valor no longo prazo. A trajetória do longo prazo permanece intacta. Nosso modelo continua a se beneficiar da alavancagem operacional, com espaço significativo para destravar eficiências adicionais à medida que crescemos. Apoiados por um forte crescimento da receita e uma gestão de custos disciplinada, esperamos que o índice de eficiência continue a diminuir nos próximos anos, impulsionando, em primeiro lugar, uma expansão contínua das margens, em segundo lugar, uma rentabilidade sustentável e, em terceiro lugar, vantagens competitivas mais sólidas. Antes de encerrarmos, é importante destacar como nosso modelo de negócios gera consistentemente resultados financeiros positivos e em grande escala. O lucro líquido foi de 637 milhões de dólares no segundo trimestre, um aumento de 42% em relação ao mesmo período do ano anterior, em base cambial neutra. O retorno sobre o patrimônio líquido atingiu 28%, continuando bem acima dos concorrentes do setor. O que torna esse desempenho especialmente notável é como chegamos até aqui.
cobrando preços mais baixos e oferecendo melhores experiências aos nossos clientes, sem deixar de apresentar resultados financeiros sólidos. E isso é apenas o começo. O que nos traz ao México, onde estamos observando um impulso encorajador e um caminho claro para a expansão. O crescimento da base de clientes está se acelerando e nosso principal produto, cartão de crédito, está em expansão. Alcançamos 6,6 milhões de clientes de cartão de crédito nesse TRI, comparado a 4,3 milhões ao ano. Nos últimos 12 meses, fomos responsáveis por mais de um quarto de todos os novos cartões de crédito emitidos no México. Isso é um sinal claro do nosso sucesso inicial na expansão de acesso ao crédito no país. Nesta fase, no México, nossos KPIs mais importantes são, em primeiro lugar, aumentar uma base de clientes sólida e engajada. 2. Construir uma franquia de passivos em moeda local grande e resiliente. E 3. Melhorar nossos modelos de subscrição de crédito para aprovar mais clientes e impulsionar um crescimento sustentável da carteira. No lado da captação, nossa franquia de passivos continua mostrando sinais de solidez. Mesmo após o ajuste para baixo das nossas taxas de depósito, os depósitos ultrapassaram 6 bilhões de dólares, ressaltando o valor da nossa marca e o apelo dos nossos produtos. Nossa carteira sujeita a ganhos de juros ganhou forte tração recentemente, crescendo mais de 70% em relação ao ano anterior em base cambial neutra, no segundo TRI. Continuaremos a crescer no ritmo certo, acelerando quando os sinais forem claros e consistentes com a nossa estratégia de longo prazo no México. Mas jamais vamos hesitar em recuar se e quando a situação assim o exigir. Estamos muito confiantes em nossa oportunidade de vencer no México. E nosso foco continua sendo a execução disciplinada e a criação de valor a longo prazo. Com isso, abrimos a sessão de perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queiram fazer uma pergunta, pressione o botão Raise Hand, levantar a mão. Se sua pergunta for respondida, podem sair da fila clicando em Put Your Hand Down, abaixar a mão. Por favor, limitem-se a uma pergunta e a uma follow-up. Caso tenham outras perguntas, entre novamente na fila. Perguntas também podem ser enviadas online a qualquer momento hoje usando a caixa de Q&A no webcast. Gostaria de passar a palavra ao senhor Guilherme Souto, diretor de Relações com Investidores. Obrigada, operadora. Poderia abrir a linha para o Eduardo Rosman, do BTG, por favor? Olá a todos. Parabéns pelos números. Eu tenho uma pergunta para o Davi. Recentemente, nós observamos algumas mudanças muito importantes na gestão da empresa, inclusive o anúncio de um novo CTO essa semana. O senhor poderia nos ajudar a entender, né, o porquê dessas mudanças para o Nubank nessa próxima fase? E, por favor, também, se for possível, ligar esse tópico à expansão da empresa. Isso também seria ótimo, principalmente com relação a essas 2 novas adições que talvez tenham a ver com o crescimento fora do Brasil, incluindo até a entrada em outros mercados, além de México e Colômbia. Muito obrigada. Roseman, muito obrigada pela sua pergunta. Como eu havia dito no passado, nós fizemos algumas mudanças esses últimos meses, realmente com vistas aos próximos 5 a 10 anos. Nós achamos que temos uma das maiores oportunidades de tecnologia do mundo. Os serviços financeiros ainda são o maior mercado do mundo, que ainda não foi muito disruptivo com relação ao que acontece no mercado. É um mercado de mais de 8 trilhões de dólares e atualmente é mais dominado pelos bancos tradicionais. E é muito, né, diferente com relação aos outros setores. Então, pensando nos próximos 5 a 10 anos, estamos nos preparando para participar deste mercado como líderes, ou estando entre os líderes. Estamos trazendo, portanto, uma equipe de alto padrão. E isso significa que vamos acrescentar talentos que às vezes vêm da América Latina e também talentos que vêm
de empresas de alta tecnologia pelo mundo todo. E é isso que estamos fazendo agora. Eu acho que essa adição do Roberto é muito estratégica, porque isso vai nos ajudar a reforçar a nossa posição na América Latina. Nós Nós somos uma entidade que é regulamentada nos 3 mercados em que atuamos e também seremos regulamentados em outras partes do mundo e, portanto, é bom estar cercado de alguém que tem uma boa capacidade nessa área, porque estaremos, né, sempre sendo regulados. E e o Roberto também, com ele temos todo o conhecimento que ele traz consigo, mas também ele tem um conhecimento de tecnologia e estratégico. Foi uma adição estratégica à nossa equipe e foi fenomenal poder trabalhar com ele e com essa nova equipe nesse último mês. E com a adição do Eric e o Ethan, estamos aqui dizendo que estamos no caminho de termos um dos maiores e melhores produtos financeiros do mundo. Já temos uma das tecnologias mais brilhantes da América Latina. Estamos no meio de uma transformação de IA que estamos levando muito a sério e queremos, portanto, tirar vantagem dessas oportunidades que vemos à nossa frente. E trazendo alguém como o Ethan, com todo o seu conhecimento, já tendo trabalhado com produtos para milhões de clientes, e o Eric, também estamos nos preparando para esse próximo estágio. De forma que eu acredito que essas adições vão nos ajudar a reforçar a nossa posição de mercado no Brasil e na América Latina, né? Nos levando a um outro patamar, e também isso vai nos ajudar a poder competir com os grandes bancos em outros mercados. Muito obrigado. Operadora, poderia abrir a linha para o senhor Jorge Cury, do Morgan Stanley? Olá a todos, parabéns pelos números, foi um ótimo trimestre. Eu gostaria talvez de voltar àquele seu slide 11 sobre originação de empréstimos. Vocês mostram 1% de crescimento neutro de efeitos cambiais, o que é um número bem diferente daquilo que havíamos observado nesse último ano, onde o crescimento tri contra tri estava em 2 dígitos. Eu vi que o número ano contra ano é bem forte, 43%, talvez seja uma maneira até melhor de olhar isso. Mas, considerando algumas coisas que aconteceram no trimestre, especificamente na sua linha de clínico, na linha de crédito, cartões de crédito e todos as novas implementações que foram feitas no trimestre, vocês também estão extraindo mais valor da sua posição, e considerando também que vimos uma grande aceleração do Pix no final do primeiro trimestre, e presumimos que isso irá continuar, né, para os próximos trimestres. Se vocês puderem nos ajudar a entender se algumas dessas coisas não estão refletidas nesses números, mas serão refletidas dali para frente, ou qualquer outra dinâmica seria útil para que a gente possa entender melhor este caminho diferente da originação no segundo trimestre versus aquilo que já vimos nesse último ano. Obrigada. Olá, Jorge. Aqui é Lago. Muito obrigada pela sua pergunta. Eu vou tentar, né, segmentar isso em classes de ativos. O slide 11 que você mencionou mostra a evolução de originações apenas para empréstimos, mas eu vou tentar falar sobre isso, tanto para empréstimos com garantia, como quirografários e cartões de crédito. Começando com os quirografários ou sem garantias, nós tivemos números bem estabelecidos de crescimento nos últimos trimestres, e tivemos um primeiro trimestre de 25 muito bom, que foi um trimestre onde nós lançamos algumas políticas e modelos novos que nos permitiram a captar clientes que não eram até então elegíveis para empréstimos com garantias. E geralmente, quando isso acontece, você tem esse efeito dessa primeira linha, daqueles que começam a implementar essa nova política. E, na verdade, isso aumenta os volumes de originação. E também, no primeiro trimestre, para crédito criografário, nós temos um trimestre que é sazonalmente forte. Jorge, esperamos que continuaremos a crescer a originação de empréstimos quirografários, e isso
virá fortemente durante o ano de 2025 e 26, enquanto a gente vê números, né, da qualidade do ativo como foram vistos, né, até recentemente e que não aconteceu até o segundo trimestre, mas até hoje, 14 de agosto, tudo parece estar andando muito bem. Acreditamos que agora temos 20% de participação de mercado de originação de novos empréstimos sem garantias ou criográficas no Brasil, e isso não apenas deve continuar a ganhar velocidade, mas será complementado por outros produtos de empréstimos no México que acabaram de ser lançados. Então, estamos bem confortáveis com relação à evolução dos empréstimos quirografados. Agora, falando sobre a história dos empréstimos com garantias, aqui temos que segmentar essa história em duas classes de ativos. Nós temos o INSS e também, né, o empréstimos consignados públicos. O INSS é, são são pagamentos direcionados aos pensionistas e aposentados. O segundo segmento foi uma grande disrupção no sistema do INSS. Então, portanto, o valor total das originações do setor caiu em mais de 50, 55%. E a nossa originação caiu 50% também. Nós até ganhamos participação de mercado ali, mas isso num ambiente de declínio de originação no trimestre. Esperamos que isso seja resolvido muito rapidamente e presumimos que até o final de agosto e início de setembro, a originação do INSS, não apenas para nós, mas para todo o setor, voltará a ter o seu crescimento normal. Provavelmente veremos até uma subida na originação nos próximos meses para compensar pelas originações mais baixas. Agora, excluindo o INSS, para todos os outros consignados, principalmente, né, o SIAP, a nossa originação cresceu mais de 50% no trimestre. Portanto, estamos fazendo uma movimentação muito boa, né, no ramp-up dos consignados públicos ali. Não apenas acrescentando mais clientes aos contratos existentes, mas também acrescentando mais contratos a nossa carteira de acordos com garantias, de contratos com garantias. E isso vai ficar mais acentuado na segunda metade desse ano. Agora, olhando a evolução geral da nossa carteira, eu levaria a sua atenção para o slide 27, Jorge, porque mesmo com, com esse impulso do INSS, continuamos a ver a expansão de todas as classes ativos, e eu acho que isso continuará num ritmo bem saudável, né? Nós crescemos 8% neutro de efeitos cambiados, e esse crescimento foi acompanhado de empréstimos, cartões de créditos, né? IEP e não IEP. A minha última tentativa de responder a sua pergunta, você também mencionou cartões de crédito. Olha, com cartões de crédito, sim, nós vimos observando uma melhoria na nossa capacidade de subscrever crédito e continuamos a expandir a carteira de crédito, de cartões de crédito, e isso tem a ver com a adoção de novos modelos e novas tecnologias ao modo como nós concedemos créditos. E até estamos melhorando os nossos módulos tradicionais de machine learning e usando tecnologia de IA, mas também estamos adotando novos, tem a ver com a adoção de novos dados. Quanto mais tempo o cliente fica conosco, mais dados nós acumulamos. E agora somos líderes, né, no que diz respeito ao consentimento de financiamentos, e a nossa ferramenta moderna de coleta de dados tem ajudado também na concessão de créditos e utilização de créditos. Baseado na nossa leitura, nossa última leitura, nossa participação no Brasil em termos de recebíveis de cartão de crédito talvez tenha crescido mais de 100 basis points, principalmente nesse trimestre. De Portanto, estamos muito encorajados pelo que está por vir, não apenas nesses segmentos, mas também na expansão para outros segmentos. Lago, muito obrigado, está super claro. Muito obrigada pelos esses detalhes adicionais e parabéns novamente pelos resultados desse trimestre. Obrigada, Jorge. Operadora, por favor, abra a linha de Yuri Fernandes do JP Morgan. Boa noite, parabéns também pela ANIM por um bom trimestre. Eu tenho uma pergunta de follow-up para o Lago sobre a qualidade de ativos.
A maior parte das métricas parecem boas, estáveis, com uma boa cobertura, inclusive NPL 15,90 melhorando, melhor que a sazonalidade. O que me chamou a atenção foi uma formação mais alta de estágio 3 na comparação entre os trimestres. Porque quando eu olho para 2024 e 2023, eu também vi uma certa sazonalidade no segundo trimestre. Então, só quero verificar se isso é sazonal. Pela sua resposta ao Cury, fiquei com a impressão que você está confortável com a qualidade dos ativos. Mas, dado que temos muitos investidores preocupados com a situação macro do Brasil, seria bom ter a sua opinião sobre a qualidade dos ativos. Obrigado. Obrigado, Yuri. A resposta curta é sim. Eu acho que o aumento no NPL Formation, esse aumento no estágio 3 que vemos no slide 26 da apresentação, é tudo praticamente explicado pela sazonalidade. Basicamente, um pico na inadimplência no primeiro TRI, que flui um pouquinho para o segundo TRI. Em termos amplos em relação à qualidade dos ativos, nós estamos cientes, sim, da situação macroeconômica dos mercados em que operamos, Brasil, México e Colômbia, e como isso pode impactar os ciclos de crédito. Essa é uma preocupação que existe não só conosco, mas em vários investidores de outros participantes também, no final do ano passado e início desse ano. Até aqui, até o dia 14 de agosto, nós não vimos uma deterioração se traduzindo nos números na nossa qualidade de ativos. Os números de qualidade de ativos do Nu estão desempenhando basicamente como esperado. Bom, claro que não podemos assumir que isso vai permanecer assim daqui para frente. Portanto, nós continuamos a fazer a subscrição com base em dois pilares. O primeiro pilar, sempre assumimos que o futuro vai ser pior que o passado. Independente do que nós achamos aqui na empresa que estamos no ciclo de crédito. Nas decisões de subscrição de crédito, sempre assumimos que haverá uma deterioração no ciclo de crédito nos próximos 12, 24 e 36 meses. Além disso, é o pilar 2. Cada safra de crédito quirografário que subscrevemos tem que passar por um teste de estresse, que é as perdas podem aumentar até 2 vezes e essa safra ainda tem que ser positiva em termos de NPV. Com isso, construímos uma resiliência, um buffer no crédito, que vai nos permitir continuar crescendo com a convicção de que vamos poder superar ciclos de crédito não tão positivos ao longo do tempo. Perfeito. Muito obrigado, Lago, e parabéns novamente. Obrigado a você, Yuri. Operadora, por favor, pode abrir a linha de Geoffrey Elliott, da Autonomous. Olá, muito obrigado por pegar a minha pergunta. Será que poderíamos falar sobre os saldos de cartão de crédito? Nos últimos 5 trimestres, as parcelas sujeitas a ganhos de juros ficaram entre 27% e 29% do saldo total. Agora estamos numa faixa normalizada que vocês esperam que permaneça assim? Ou isso vai cair ou vai aumentar com um aumento da originação do Pix no crédito? Obrigado, Geoff, pela pergunta. Eu diria que essa faixa deve ficar mais ou menos como está. Talvez possa haver uma pequena variação para cima ou para baixo, ou talvez um pouquinho maior risco aqui, dependendo do Pix no crédito e de outros produtos financeiros, como eles vão se comportar. Mas eu acho que a gente não pode ir muito além de 29%, que foi o número que você mencionou. Perfeito, muito obrigado. Operadora, pode abrir a linha da Neha Ogawala, do HSBC? Olá, muito obrigada por acatarem minha pergunta e parabéns pelos números. Rapidamente, com relação dos depósitos da franquia. Em primeiro lugar, no Brasil,
houve uma recuperação sequencial dos depósitos. O que motivou isso? Vocês estão sendo mais ativos, tentando coletar mais depósitos no Brasil? Existe alguma explicação para isso? E com relação ao México, vocês também diminuíram o gap versus o tier. Então, quais foram as reações imediatas dos clientes? Vocês estão vendo alguma mudança nos depósitos em julho, em agosto, ou tem sido mais ou menos estável? Nia, obrigado pela pergunta. Deixa eu tentar responder para você. No Brasil, nós continuamos a observar um aumento nos depósitos. Eu acho que isso principalmente tem a ver com o aumento do engajamento e share of wallet que nós temos com os nossos clientes. Eu não daria muito valor a isso, ou porque embora tenhamos lançado algumas características novas, oferecendo algumas recompensas para engajamento de clientes e fidelidade com o tempo. Se tivéssemos que comparar, por exemplo, o custo, né, de funding no Brasil isoladamente, teria sido quase que inalterado nos últimos 2 trimestres, mais ou menos em 80 e poucos. Então, eu não justificaria o aumento em depósitos, devido ao aumento da, captação de clientes ou funding, ou então ganhos sequenciais de share of wallet. Mas também, à medida em que fazemos alguns movimentos para os segmentos mais afluentes, é simplesmente natural que vejamos aumento nos depósitos com o tempo. Essa é a história do Brasil. Agora, com relação ao México, apenas para colocar tudo em perspectiva, se me permitirem, nós anunciamos algumas mudanças importantes no design e na precificação dos nossos depósitos no México. Isso aconteceu no início de julho e espera-se que isso diminua o nosso custo de funding no México. No entanto, nada disso está refletido nos números que nós vemos agora no segundo trimestre. Isso são coisas que nós veremos daqui até o final de 2025. Agora, respondendo mais ou menos novamente a sua pergunta, nós estamos observando tudo com bastante atenção e tudo está avançando conforme esperado, à medida em que continuamos a oferecer aquilo que chamamos de Money Box, né, um cap de 25.000 pesos. Basicamente, isso nos permite atender até melhor os clientes e entregar até uma proposta de valor melhor para a grande maioria dos nossos clientes, quase que 90% dos clientes. E então acreditamos que poderemos manter o engajamento dos clientes e o NPS nos segmentos que são mais importantes para nós. E nós tivemos algum risco de ter aquilo que a gente chama aqueles que buscam só um rendimento e retiram o dinheiro. Mas essa saída de dinheiro não foi nem um pouco significante, mas estamos observando isso com atenção. Então, se as coisas continuarem a evoluir do modo como estamos vendo agora, esperamos que tenhamos uma um um índice de depósitos de varejo robusto e forte, que já está se materializando. E isso está ajudando a nossa estratégia de funding no país, com custo de funding mais baixo. Eu tenho mais um ponto aqui para o Lago que eu gostaria de acrescentar. Quando nós lançamos no México o produto, né, da conta foi um produto muito básico, com uma conta de poupança online, com algumas funcionalidades, mas ainda não podíamos dar aos clientes a possibilidade de fazerem depósitos offline. Então, isso acontece no mercado como no México. Era um Na verdade, era um NVPS, na verdade, nós tivemos que pagar um yield maior, mas quando nós lançamos produtos adicionais e o produto fica mais robusto, então, nós também acrescentamos um canal de distribuição, agora os clientes podem sacar dinheiro, acrescentamos aquilo que nós chamamos algumas funcionalidades de subdriving. A proposta de valor, portanto, aumentou, o que significa que temos que compensar menos o lado do yield. É por isso que conseguimos diminuir o yield sem ver nenhuma mudança significativa nos depósitos em si no México. E a mesma estratégia também foi aplicada no Brasil e na Colômbia. Muito claro, muito obrigada. E se eu puder fazer uma pergunta de follow-up sobre o mesmo tópico, essa rápida expansão no crédito que você mencionou, aconteceu num segmento específico de clientes ou é um mercado massivo, algum segmento específico? Porque eventualmente isso teve um impacto, né, no crescimento, né.
no segmento da sua carteira de crédito? Bom, nós focamos até o momento no mercado massivo, mas esperamos que muita dessa nova arquitetura de IA vai se aplicar a outros modelos. Vemos uma enorme oportunidade com a Apple Pay. Não é só um modelo que o time trouxe com várias capacidades, mas é uma nova plataforma, verdadeiramente nova, que nos permitiu, colocar em produção uma série de novos produtos ao mesmo tempo. Portanto, esse modelo foi o primeiro. Esperamos, né, outros modelos vindo de diferentes setores, de diferentes países e para diferentes aplicações. Por exemplo, cobrança, fraude, cross-selling. Então, estamos bem empolgados com isso. Estamos apenas no início da aplicação dessa nova tecnologia e temos, né, aplicando isso em várias decisões que tomamos no banco. E esperamos ver muitas mudanças por toda parte. Operadora, poderia, por favor, abrir a linha do Pedro Leduc, do Itaú? Boa noite a todos e muito obrigado por acatarem minha pergunta. Em primeiro lugar, o número que você nos deu, isso tem a ver com o Pix no crédito. O número de clientes que usam essa transação caiu um pouquinho, 7,1 esse trimestre. No último trimestre, vocês mencionaram que vocês estavam ficando mais confortáveis para gradualmente, né, voltar àqueles produtos que vocês tinham, né, depois de testes que tinham sido bem-sucedidos. Você poderia nos dar uma atualização sobre esse processo de Pix no crédito e como é que vocês veem o seu rollout, se ele está ganhando mais tração? E a segunda pergunta está mais ou menos relacionada a essa, mas tem a ver com o número de cartões de créditos ativos, que eu vi que caiu também um pouco. Eu sei que vocês estão agora observando os limites, e talvez seria esperado o oposto para os cartões ativos. Leduc, obrigada pela pergunta. Eu vou tentar responder cada área separadamente. Bom, Pix no crédito, ou talvez toda a transação de financiamento, né, que afeta todos os nossos produtos, hoje em dia, né, o Pix no crédito é a área que continua a crescer. Nós mostramos no último trimestre que 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 continuamos a crescer, que mantivemos um crescimento, principalmente, né, nessa carteira de transações do Pix de crédito no segundo trimestre de 2024, quando decidimos talvez sair um pouco dali, mas hoje esse número está aumentando e está até acima do número que tínhamos, né, na primeira parte no primeiro trimestre de 2025. A carteira de crédito está bem robusta e o Pix no crédito está sendo bem adotada pela nossa base de clientes. Nós vemos talvez uma certa sazonalidade quando você passa de um trimestre para o outro. Mas, de toda maneira, tem sido um sucesso surpreendente para os clientes e vem sendo adotado, eu acho que até o final do segundo trimestre, por mais de 40% dos nossos clientes de cartão de crédito, que também são ativos com algum tipo de financiamento ao consumo, principalmente Pix no crédito. Portanto, a taxa, anexada ali está bem saudável, não apenas no primeiro trimestre, mas também no segundo trimestre. Esperamos que isso continue a crescer. Certamente tem uma alta correlação com o uso total do Pix na economia, mas nós não temos nenhuma preocupação quando apresentamos os resultados do terceiro trimestre de 2024. Até o momento está indo tudo bem. E a segunda pergunta que eu gostaria de responder tem a ver com os cartões de crédito. Sim, o número de cartões de clientes de cartões de crédito ativo no Brasil, e lembre-se que nós medimos isso, né, em número de compras. De uma medida, nós temos mais de 100.000 e a outra medida é menos de 100.000, mas no total, tem ficado bem estável. O que nós esperamos ver, olhando para frente, é que que é o principal nível de crescimento de ganhos do cartão de crédito no Brasil virá principalmente do aumento da utilização e ARPAC, né, ao invés do aumento do número de cartões de crédito. Isso não significa que o número de cartão de crédito não irá crescer. Sim, continuará a crescer, mas eu acho que a principal alavancagem será a utilização do ARPAC.
Então, você pode dizer: "Olha, então se você está aumentando os limites de crédito, será que você não poderia então ver um aumento no número de clientes ativos?" Ainda não, eu diria, especialmente porque essa política de limite de crédito que nós implementamos tem sido direcionada principalmente aos clientes existentes e não aos novos. E à medida que a gente vai coletando mais dados e comprovando os modelos, né, o que você sugeriu talvez realmente vá acontecer. Foi ótimo, Lago, muito obrigado. Operadora, por favor, abra a linha de Mário Pierre do Bank of America. Oi, pessoal, parabéns pelo trio, obrigado por pegar minha pergunta. Lago, eu queria discutir um pouquinho os consignados privados. Não parece que o Nubank esteja muito empolgado com esse produto. Pelo menos eu não ouvi vocês falarem muito sobre essa oportunidade. Quando conversamos com outros participantes da indústria, eles acham que esse é o melhor produto a chegar no Brasil nos últimos, sei lá, 20 anos. E eles falam sobre o tamanho potencial desse mercado sendo significativo. Você poderia discutir um pouquinho a sua estratégia no produto consignado privado? Olhando os dados de produção, não vimos o Nubank ser muito ativo ainda nesse produto. Quando vocês acham que vão ser mais ativos? Por que estão segurando? Vocês veem esse produto como uma oportunidade ou como uma ameaça ao seu negócio? Obrigado. Oi, Mário, obrigado pela pergunta. Olha, nós estamos super empolgados com os consignados privados. Eu acho que é uma inovação de produto muito interessante que aconteceu no Brasil e eu acho que o Nubank tem muito mais a ganhar do que a perder com esse produto, em ampla margem. Deixa eu compartilhar alguns pensamentos em relação a isso. Diferente dos bancos incumbentes, nós não temos um canal de distribuição B2B2C para poder competir pelas folhas de empresas brasileiras. E o produto consignado privado basicamente nos permite quebrar e entrar nesse segmento de uma forma muito rentável. Eu não preciso agora ter um contrato B2B com a empresa X para poder acessar todos os funcionários dessa empresa e também desfrutar dos benefícios da folha que passa pela conta bancária. Eu posso ter acesso a toneladas de dados que até aqui nos era negado. Então, nós esperamos que esse produto vá melhorar as garantias, vão reduzir assimetrias e vai ajudar a economia como um todo a reduzir os spreads e aumentar materialmente o tamanho da torta. Até aqui, tudo ótimo. Por que que nós não temos sido tão agressivos em relação a esse produto? O produto foi anunciado no final de março, nós lançamos o produto do nosso lado no início de abril, mas nós ainda não conseguimos elevar o nosso nível de conforto a um nível adequado com respeito à qualidade das garantias. Então, eu acho que algumas garantias que são estruturais ao produto ainda não foram totalmente testadas e implementadas. Os primeiros dados que nós vimos no setor nos sugerem que o risco ainda não foi totalmente resolvido. As primeiras inadimplências estão em torno de 8 a 10%, o que é mais alto do que pelo menos nós esperaríamos até aqui. Então, não estamos totalmente confortáveis com a qualidade das garantias, em primeiro lugar, e em segundo lugar, não vemos uma vantagem em ser os primeiros nesse jogo. Agora, sendo de baixo custo, nós vamos poder garantir uma posição de participação de mercado quando o sistema de garantias estiver mais testado e sólido. Mas, Mário, você já está nesse mercado há muito tempo, assim como muitos nós. Você deve lembrar que no início dos consignados públicos, as garantias também não funcionavam tão bem nos primeiros meses e trimestres. Levou um tempinho, mas o produto acabou sendo um extraordinário sucesso. Esperamos que os consignados privados vão seguir o mesmo caminho. Acreditamos que, sendo um fabricante de crédito de mais baixo custo no mercado, eu acho que nós vamos ter uma
capacidade bastante relevante de ter sucesso quando o produto estiver mais maduro. Ok, ficou claro. Alguns dos participantes que já estão mais ativos nesse segmento falam que sim, estão vendo provisões elevadas, inadimplências elevadas, mas ainda assim acham que é um produto de ROI de 30%. Então, por isso que eu fiquei me perguntando. Eu entendi suas preocupações em relação à qualidade das garantias. Trata-se de um produto novo. Entretanto, como o Nubank sempre vai à frente de todo mundo em termos de inovação, por isso que eu fiquei um pouquinho surpresa de vocês não serem tão ativos nesse produto, mas eu entendi totalmente suas preocupações. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta, Mário. Operadora, por favor, abra a linha de Tito Labarta, do Goldman Sachs. Oi, boa noite, pessoal. Obrigado pelo call e por pegar minhas perguntas. Meus parabéns pelos resultados tão sólidos. Uma pergunta de follow-up. Como é que vocês pensam na taxa de empréstimo versus depósito? As taxas de depósito permanecem muito fortes. Por um lado, isso ajuda na profitabilidade, na rentabilidade. Vocês estão confiantes de aumentar esses depósitos, mesmo que isso atrapalhe um pouquinho os lucros, ou em algum momento vocês vão tentar reduzir o crescimento de depósitos para bater no crescimento de crédito? Queria entender um pouquinho essa parte. Muito obrigado. Olha, Tito, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Como é que nós estamos pensando nos depósitos do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista estratégico? Do ponto de vista financeiro, estamos muito confiantes no índice empréstimo-depósito que vemos no Brasil, no México e na Colômbia, não só em relação ao ritmo, mas também em relação ao duration e considerando a resiliência dos depósitos de varejo. Nós temos um buffer, um colchão para aumentar o crédito mais rapidamente, mas não achamos que crescer o crédito mais rapidamente só porque temos mais captação seria a abordagem sábia a essa questão. E podemos ter a capacidade de reduzir preços e reduzir os depósitos. Isso do ponto de vista puramente financeiro. Entretanto, do ponto de vista estratégico, principalmente em mercados em que existe uma assimetria de informações que vem diminuindo muito rápido, inclusive no Brasil com o Open Finance, nós acreditamos que nós precisamos ser o melhor lugar para os nossos clientes em toda a América Latina, para eles receberem pagamentos, fazerem pagamentos e criarem valor. Então, ter um design de depósitos extraordinário é fundamental para ter a principalidade no relacionamento com os clientes. Então, não esperamos reduzir os índices de depósito no Brasil, não tão cedo. No México e na Colômbia, vamos continuar a ativamente remoldar o tamanho e o preço dos depósitos a fim de otimizar a nossa proposta de valor para os clientes, o índice empréstimo, depósitos e aumentar a nossa resiliência. Esse é o nosso processo de pensamento. Acho que em México e na Colômbia nós vamos ver um aumento na NIM como resultado dessa otimização. No Brasil, devemos ver uma NIM relativamente estável com relação aos depósitos, o que ajudou muito. Lago, se eu puder fazer uma pergunta de follow-up rapidinha. Quando pensamos na monetização dos clientes, eu estou olhando o slide 18. Amém. Nós vemos o crédito ainda sendo um grande componente, as FIIs e as comissões estando nesse nível há algum tempo. Você acha que esse é um nível ótimo? Como é que a gente deve pensar nessa quebra entre crédito, comissões e outras fontes de monetização? Olha, Tito, a única coisa que eu mencionaria para tentar responder a sua pergunta é eu lhe enviaria para outro slide, o slide 9. Olhando esse slide, é uma comparação muito clara entre receita por cliente ativo e o custo por cliente ativo que nós temos. Hoje temos um ARPAC de média ponderada de 12,2 dólares. As safras mais
maduras estão a 27, US$ 28. O ARPAC dos bancos incumbentes estão a US$ 45. Então, esperamos que ao longo do tempo, vamos pegar o ARPAC de 12 para 15, para 17 e levar isso ao nível dos bancos incumbentes, enquanto que o nosso custo de servir vai ficar sempre abaixo de US$ 1. Esse é o poder da alavancagem operacional do nosso modelo de banco digital. Uma das principais alavancas para nós aumentamos a ARPAC de 12 para 30, para 40, é olhando o pool de lucros dos bancos de varejo na América Latina como se fosse um proxy, cerca de 65 a 70% disso é crédito. Então, espera-se que o crédito vai ser o grosso desse crescimento daqui para frente. Isso, entretanto, não significa que todos os empréstimos sejam iguais. Vamos ter empréstimos mais seguros, outros menos seguros. Então, o mix de crédito vai mudar. Mas eu não ficaria surpreso se o crédito corresponder a uma parte substancial da expansão de ARPAC. É uma das razões de estarmos tão entusiasmados com o modelo de banco digital, porque são modelos que nos dão soluções competitivas e resilientes para o crédito. E em escala, porque é daí que vem o grosso do pool de lucros, não só na América Latina, mas em muitos mercados no mundo. Olha, isso ajudou demais. Muito obrigado, viu, Laco? Obrigado a todos. Chegamos aqui aos 60 minutos do nosso call e com isso concluímos o call de hoje. Em nome do Nu Holdings e da equipe de relação com investidores, gostaríamos de agradecer pelo seu tempo e a sua participação no call de hoje. Nos próximos dias, estaremos respondendo a outras perguntas que não pudemos responder hoje. Por favor, fiquem à vontade para nos procurar sempre que tiverem outras perguntas. Muito obrigada e boa noite a todos. O call de resultados da Nu Holdings está terminado. Muito obrigada por participarem e agora podem se desconectar.